Porque com toda a tecnologia moderna, ainda não voltamos à Lua. Para entender por que fomos à Lua inicialmente, precisamos voltar à década de 1960. Imagina só, Estados Unidos e União Soviética estavam em uma competição acirrada, a famosa corrida espacial. Mais do que ciência, essa disputa era uma demonstração de poder. Chegar à Lua foi uma vitória política para os Estados Unidos, mostrando ao mundo quem mandava. Sem essa rivalidade, será que teríamos pisado na Lua tão cedo? Provavelmente não. A corrida espacial começou com o lançamento do satélite soviético Sputnik em 1957, o que deixou os americanos em alerta. Isso levou ao estabelecimento da NASA em 1958 e ao anúncio do presidente John Kennedy, em 1961, de que os Estados Unidos colocariam um homem na Lua e o trariam de volta em segurança antes do fim da década. A Apollo 11, em 1969, foi o auge dessa promessa, mas foi uma missão muito mais política do que científica. O contexto da Guerra Fria adicionou uma pressão enorme. Cada avanço espacial era visto como uma vitória ideológica. Para os Estados Unidos, era vital mostrar ao mundo que eram tecnicamente superiores aos soviéticos. Por isso, a NASA recebeu um enorme orçamento e o apoio necessário para realizar o impossível. Naquela época, o desejo de vencer a URSS justificava os enormes gastos e os riscos envolvidos. Chegar à Lua custa caro, muito caro. O programa Apollo foi um investimento gigantesco. Hoje, o orçamento da NASA é dividido entre inúmeros projetos, desde a exploração de Marte até novos telescópios espaciais. Nos anos 60, o orçamento da NASA representava 5,3% do orçamento nacional. Hoje, é menos de 1%. Com tanta competição por recursos, não é surpresa que voltar à Lua não tenha sido prioridade. Para termos uma ideia, o programa Apollo custou cerca de 25 bilhões de dólares na época, o que equivale a mais de 120 bilhões de dólares hoje, ajustando pela inflação. Esse foi um dos maiores investimentos já feitos pelo governo dos Estados Unidos. Atualmente, com um orçamento de cerca de 20 bilhões de dólares por ano, a NASA precisa dividir recursos entre muitas missões e projetos. Isso inclui a Estação Espacial Internacional, missões para Marte, sondas para estudar o Sol e outros planetas, além de projetos de observação da Terra. Além disso, os custos para uma missão lunar moderna não são apenas financeiros. Existem custos políticos e sociais. Em uma época em que muitos países enfrentam desafios econômicos, justificar bilhões de dólares para explorar a Lua pode ser difícil. Os governos precisam equilibrar o financiamento para a ciência e tecnologia com outras necessidades urgentes, como saúde, educação e infraestrutura. Mesmo com toda a tecnologia que temos hoje, lançar foguetes continua sendo um desafio monumental. O novo foguete SLS da NASA, parte do projeto Artemis, já enfrentou vários adiamentos. E sabe qual é o vilão da história? O hidrogênio, um combustível difícil de manejar e extremamente volátil. Parece que alguns problemas dos tempos da Apollo ainda nos perseguem. O SLS, Space Launch System, é o foguete mais poderoso já construído pela NASA. Ele foi projetado para levar astronautas para além da órbita baixa da Terra, algo que não fazemos desde as missões Apollo. No entanto, o desenvolvimento do SLS tem sido repleto de desafios técnicos. O uso de hidrogênio líquido como combustível é um dos principais problemas. O hidrogênio é altamente eficiente, mas também é extremamente difícil de armazenar e manusear. Ele precisa ser mantido a temperaturas criogênicas e é altamente propenso a vazamentos. Além dos desafios com o combustível, a construção de um novo foguete requer uma engenharia complexa e precisa. Qualquer falha pode resultar em adiamentos e custos adicionais. E mesmo após décadas de avanços tecnológicos, a construção de foguetes continua sendo um processo delicado que exige testes extensivos e revisões minuciosas. Você sabia que a NASA está reutilizando tecnologias dos antigos ônibus espaciais no novo programa SLS? Isso mesmo! O Congresso dos Estados Unidos ordenou essa reutilização para economizar custos. Mas isso significa que estamos lidando com tecnologia que carrega problemas do passado. É uma solução econômica, mas não sem desafios técnicos. Os motores principais do SLS são derivados dos motores usados nos ônibus espaciais. Embora esses motores sejam comprovadamente confiáveis, eles foram projetados para uma era diferente. A adaptação deles para o SLS envolveu uma série de modificações e melhorias.
Mesmo assim, a reutilização de componentes antigos pode limitar o potencial de inovação e impor restrições tecnológicas. Além disso, a infraestrutura de lançamento do SLS reutiliza partes do que foi construído para os ônibus espaciais. Isso inclui plataformas de lançamento e sistemas de suporte em terra. Novamente, isso ajuda a economizar dinheiro, mas também significa que algumas tecnologias mais antigas ainda estão em uso, o que pode não ser ideal para as missões ambiciosas que estão por vir. Uma das razões pelas quais não voltamos à Lua é a falta de necessidade científica imediata. As missões Apollo trouxeram de volta uma quantidade enorme de amostras lunares, muitas das quais ainda estão sendo estudadas. E com tantas outras áreas do espaço para explorar, como Marte e a Estação Espacial Internacional, a Lua acabou ficando em segundo plano. Durante as missões Apollo, os astronautas coletaram cerca de 382 quilos de rochas lunares. Essas amostras forneceram informações valiosas sobre a composição e a história da Lua. No entanto, muitos desses materiais ainda estão sendo analisados. A quantidade de dados científicos obtidos foi tão grande que, décadas depois, os cientistas ainda estão aprendendo com eles. Além disso, a exploração espacial evoluiu. Marte, por exemplo, tornou-se um foco principal. Com missões como os rovers Curiosity e Perseverance, estamos tentando descobrir se Marte já teve vida. E a Estação Espacial Internacional continua a ser um laboratório crucial para pesquisas em microgravidade, que tem implicações para a saúde humana e a ciência dos materiais. Exploração e futuro. Mas não pense que desistimos da Lua. O projeto Artemis promete trazer uma nova era de exploração lunar. Em breve, a Artemis 2 enviará humanos para orbitar a Lua, e a Artemis 3 planeja levar a primeira mulher e o próximo homem à superfície lunar. E tem mais, parcerias com empresas privadas, como a SpaceX, estão acelerando o desenvolvimento de novas tecnologias espaciais. O futuro da exploração lunar parece brilhante. O projeto Artemis visa não apenas retornar à Lua, mas também estabelecer uma presença sustentada. Isso inclui a construção de uma base lunar e a utilização de recursos locais, como o gelo lunar, para produzir água e combustível. A Artemis 1 foi uma missão não tripulada que testou o SLS e a cápsula Orion. A Artemis 2 será a primeira missão tripulada a orbitar a Lua, e a Artemis 3 levará astronautas de volta à superfície lunar. A corrida espacial dos anos 60 deixou um legado incrível. Não só impulsionou avanços tecnológicos, mas também inspirou gerações de cientistas e engenheiros. Hoje, continuamos a explorar o cosmos, fazendo descobertas incríveis sobre exoplanetas e fenômenos como ondas gravitacionais. A exploração espacial continua a nos inspirar e a expandir nossos horizontes. O impacto da corrida espacial vai além das missões lunares. Ela impulsionou o desenvolvimento de tecnologias que usamos no dia a dia, como satélites de comunicação, sistemas de navegação por GPS e avanços na medicina. Além disso, a visão de ver a Terra do espaço, um pequeno ponto azul em meio à vastidão, mudou a perspectiva da humanidade sobre nosso lugar no universo. A inspiração que vem da exploração espacial continua a motivar novos projetos e descobertas. Desde a busca por vida em outros planetas até a compreensão dos buracos negros e a origem do universo, a curiosidade humana não tem limites. E a Lua, como nosso vizinho celestial mais próximo, continua a ser um ponto de partida crucial para essas aventuras. Então, por que não voltamos à Lua desde 1972? É uma combinação de custos elevados, desafios tecnológicos e mudanças nas prioridades científicas e políticas. Mas com o projeto Artemis, estamos prestes a iniciar uma nova era de exploração lunar. A Lua nos chama novamente, e estamos prontos para responder. Gostou desse vídeo? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E me responda nos comentários, você acredita que o homem foi à Lua?